Agora é hora. Já é? Podcast Cegaiada. Escuro. É cego. Mais uma vez chegando com esse podcast Cegaiada, a coisa mais linda do seu YouTube. Bata na bolinha, chacoalhe o sininho, dê o like para o ceguinho e você vai ficar feliz da vida. Também tem uma passagem para o céu. Podcast Cegaiada a partir de agora no seu YouTube, na Vox Vision Web Rádio. Baixe o aplicativo da Vox Vision ou ouça lá no Radiosnet. A Vox Vision, a web rádio mais linda para você. Toda a programação é sensacional, basta conferir. Legal, joinha. Gabriel Cardoso lá no vídeo e no logo. Postagens de responsável, senhor Gabriel Cardoso. Bruno Branco na produção, Teco Barbero é o jornalista. E o Mazinho Arruda, que sou eu aqui nesta mesinha de som, fazendo esse barulhinho que satisfaz a sua vida. A partir de agora tem Bruno Branco, Teco Barbero e a nossa convidada de hoje. E daí, garotos? É isso aí, meu povo, muito bom dia, boa tarde, boa noite, você que está aí nos acompanhando aqui pelo podcast Cegaiada, né, gente? Mais um podcast essa semana muito especial para nós, pessoa com deficiência, né? Essa semana aí comemoramos aí a luta da pessoa com deficiência. E que luta, hein? E para falar, para ilustrar, né, esse dia da luta da pessoa com deficiência, nós trazemos hoje aqui uma super convidada, né? Elaine Cristina, ela é técnica em RH e também ativista da pessoa com deficiência. E ela vai contar um pouquinho da história dela, da luta dela como pessoa com deficiência, né? Mas antes, e aí, Teco Barbero, como que o senhor tá, meu filho? Como tá a sua vida? Eu tô feliz porque o São Paulo ganhou o primeiro jogo, eu tô feliz, tá bom. Fala, turma dessa coisa maravilhosa que é o nosso Cegaiada. Mais uma vez estamos por aqui, né? Estamos aí assando aqui nesse calor aqui que faz essa terra quente que é Sorocaba, mas de cabeça quente também. O meu Corinthians não está agradando, mas estamos aí, né? E com uma super convidada, né? A Elaine Cristina Santos. Ela tem uma história de vida super bacana, vocês vão saber aí. Ela vai contar todos os detalhes, vai te deixar super animado com a história dela. Numa semana, né, como o Bruno já colocou, que é super importante para quem tem algum tipo de deficiência. Não é só uma semana, não é só um dia, né? É todos os dias. A gente fala que a pessoa com deficiência merece, né, ter os seus direitos respeitados, ter aquilo que lhe é preciso para que a gente possa ter uma qualidade de vida igual a de todo mundo, né? Se é difícil para todo mundo, para nós também é. E se a gente tem as facilidades da tecnologia e de outras coisas, a gente também, com deficiência, também quer ter tudo isso, né? Quer ter oportunidades e muito mais. E para falar sobre isso, Elaine, muito bem-vinda aqui ao Cegaiada, obrigado por aceitar o nosso convite. Conta um pouco para a gente, então, a sua história de vida, né? Você está erradicada em Sorocaba, não está em Sorocaba neste momento que a gente grava o podcast, mas é de Aracaju, né? Pessoa com deficiência visual. Conta aí pra gente. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia ou boa noite, né? Vai depender do horário que vocês vão estar assistindo aí o podcast. Como vocês falaram, eu sou Elaine, né? Tenho 41 anos, já me descrevendo para as pessoas, sou uma mulher preta, por volta de 1,70 m, cabelos curtos e cacheados, e vamos dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Como eu falei, uma mulher de 41 anos, então há 41 anos eu sou uma mulher com deficiência visual, ativista, sim, por causa da pessoa com deficiência.
Hoje participo de várias ações, né, causa. Quando me descobri pessoa com deficiência, obviamente na infância a gente não tem, né, ainda essa perspicácia, ou esse entendimento, e você ao longo do tempo você vai descobrindo, né, o seu potencial, quem é você, aquilo que lhe preenche, e essa luta foi algo que sempre me motivou, né, a estar aqui hoje, a ser quem sou, e tipo assim, é dia a dia, tá? A luta da pessoa com deficiência é dia a dia, temos desafios constantes. Hoje, se a gente olhar para trás, né, de tudo que nós tínhamos e hoje o que nós temos, obviamente temos muitos avanços, porém muitos ainda por vir. Como o Teco falou, radicada aí em Sorocaba já há um tempo. Acho que me ajudou muito a descobrir muitas coisas sobre mim, inclusive daquilo mesmo que gosto do meu potencial. Sempre estive e continuo, né, nas lutas dentro do município, também como pessoa com deficiência no conselho da cidade, mas hoje, por questões até de saúde mesmo, hoje eu estou bem longe de Sorocaba, estou em Aracaju, e também não deixo, né, de trazer, de travar a luta da pessoa com deficiência onde eu estiver lutando. É um processo complicado, porque eu acabo vivendo dois mundos, duas situações, mas eu acho que enquanto houver necessidade de luta, eu estou aqui. Essa é a realidade. E aí, Elaine, vamos contar um pouco mais dessa história. Você cresce aí em Aracaju, se desenvolve, né, até que fase você se desenvolveu aí, e como é que foi sua vinda para Sorocaba? Então, é porque é bem interessante, né? Muito antes de chegar em Sorocaba, eu tive outras oportunidades. Eu morei em Minas também, então acabei morando no Instituto de Cegos, que me ajudou bastante a entender muita coisa, a me desenvolver. Eu acho que eu sempre tive necessidade de descobrir mesmo o meu potencial e entender os meus próprios limites ou ir além deles. E foi uma das coisas que cheguei em Sorocaba, né? Vamos dizer que cheguei por motivos maiores do coração, outros motivos, mas Isso é bom também. Sorocaba também me apaixonou bastante. É uma cidade que hoje eu amo como se tivesse nascido nela, apesar de todos os desafios que encontro. Eu acho que hoje mais de 10 anos de Sorocaba, mais de 10 anos de luta lá também. Mas me chamou a atenção que você falou que já morou em Minas e tal. Sempre sozinho, né? Você foi parar nesses institutos. Como é que foi isso aí? Você, né, saiu de perto da família e aí foi tentar as lutas aí sozinho? Como é que é? É aquela coisa, às vezes a gente tem aquela sensação que está na família, que está tudo bem, que você vai estar protegido para sempre. Mas minha avó, muito sábia, ela sempre falava assim para mim: olha, eu estou te criando para o mundo, né? Você não é meu, você é do mundo. Então, sempre me ofereceu todas as oportunidades para eu entender que eu não posso viver o tempo todo limitada aos cuidados da família, e porque até a gente sabe, ninguém é eterno, né? Como, por exemplo, essa minha avó hoje já não, né, já não está aqui entre nós. Então ela falou, você tem que conhecer o mundo para você também receber os antídotos, né, para sobreviver na sociedade. E foi isso que eu fui fazer. Quando eu entendi que eu queria me desafiar, a primeira coisa que eu fiz, eu busquei, né, eu descobri que existia esse Instituto de Cegos, em Uberaba, e como era muito longe, eu não podia fazer entrevista. Eu falei, não quero nem fazer entrevista, eu quero fazer entrevista pelo telefone e já vou direto. E foi o que aconteceu. Fui de Malicuia para Sorocaba, ou para Sorocaba não, para Uberaba, e lá fiquei alguns anos. Foi muito bom, porque me despertou também muitas coisas. Conheci muitas pessoas bacanas, assim, que ilustraram e deram muito significado na minha vida.
quando eu entendi que não, minha etapa lá já tinha se encerrado, eu voltei para Aracaju. E aí, como eu disse, por motivos assim, outros, me fez chegar em Sorocaba, né? E foi um amor à primeira vista, vamos dizer assim. Cidade, tô aí. Não, olha que coisa maravilhosa, né? Porque a gente não falou antes, mas fala aí, o seu marido ele tem deficiências múltiplas. O José, ele tem deficiências múltiplas e é uma pessoa fantástica, é uma pessoa formada, outras coisas assim, e foi ele que me ensinou muitas coisas que eu sei hoje, né? Também que me apoiou bastante nas lutas e que me incentivou e me incentiva até hoje. E eu continuo atuando porque eu acredito no potencial e no empoderamento das pessoas com deficiência, né? Que é o mais difícil da gente ter hoje, né? Do poder público é esse encorajamento. A não ser, às vezes, na semana da pessoa com deficiência, criando eventos, mas que muitas das vezes não passa disso. E aí, Bruno? Eu queria saber de você, o Elaine também, como foi a sua trajetória aí em Aracaju quando você era pequeno na questão escolar, se você teve apoio, como que foi? Porque a gente vê, né, muitos casos de pessoa com deficiência que era muito complicado, né? Como foi para você? Então, foi um misto, né? Porque enquanto você é pequena, pelo menos do que eu me recordo, inicialmente na época que eu nasci, né? Não sou tão mais, mas na época que eu nasci, a gente não tinha muitos acessos ou falas ou programas em referente à inclusão. Então, era muito trabalho da família. Então, como eu a única pessoa com deficiência da família, minha família é bem grande, então era daquela família que ia a avó, a mãe, todo mundo na escola para conversar com a diretora, tal, para dar aquele suporte, para explicar a situação do familiar. Mas era tudo muito ainda, né, precário, era do jeito que dava. Eu sempre fui uma aluna que nunca sentei na segunda carteira, por exemplo. Eu sempre era aluna da primeira carteira. Mesmo assim, ainda com muita dificuldade. Fui crescendo, né, nesse meio, mas foi mais quando estava já com 17 para 18 anos que eu fui me inteirando e me conhecendo mais nessa questão. Quando eu passei a frequentar um centro de apoio pedagógico, né, que a gente chama de CAP, para pessoa com deficiência visual, e lá eles davam o suporte na questão escolar. Aí mudou um pouco, né, a minha experiência com a escola e tudo mais, e com a pessoa com deficiência, que aí foi que eu fui entender que eu era uma pessoa com deficiência, que eu tinha direitos e que poderia lutar por eles. Mas, obviamente, a gente tem as diferenças, né, regionais e tudo mais, culturais, que ainda dificultavam o acesso à escola, ao trabalho, a qualquer outra coisa. Por isso que eu falei, era aquela necessidade que gritava muito alto em mim de ter novas experiências. Tive muitas, mas ainda não era algo que me satisfazia quanto pessoa, depois em relação às minhas necessidades de pessoa com deficiência. E aí, deixa eu só falar um negócio. Um fato bacana que ela citou aí foi a presença da família dela, principalmente da avó aí, né, que dava esse apoio todo. Isso é muito interessante pelo seguinte, pessoal que está ouvindo aí já, aproveitando a semana, essa história toda, que a família é muito importante para a pessoa em questão se sentir confiante, né? Ela eu sou capaz. E claro, com o apoio da família fica mais fácil, principalmente quando a gente é criança, porque quando uma criança ainda não tem uma opinião formada. Então, se a criança fica muito presa nesses negócios, eu não posso isso, eu não posso aquilo, ela vai acabar se criando um adulto assim, né? Não posso nada. E isso vai prejudicar o futuro dela com certeza. Umas conseguem ainda sair um pouquinho, depende da personalidade que o ser tem.
Mas dependendo da personalidade da pessoa, ela vai se moldar aquilo e vai acabar sendo aquilo mesmo. Não que ela seja, mas que tornaram ela, né? Então, é bem importante apoio familiar, principalmente quando é criança. Porque depois que cresce também tem a opinião e aí também é difícil mudar, né? Não é nem família mais que me mexe. Mas quando é criança, é uma formação, hein? É isso. Não, perfeito, Mazinho. É por isso que a gente sempre ressalta, né, que a participação da família no desenvolvimento da pessoa com deficiência, ainda mais, né, na época de criança, ela é fundamental, porque se não tem engajamento, se a família não entende, né, aquilo que está sendo colocado, quando a criança vai para uma instituição e o pessoal só fala, olha, para a criança ser mais independente em casa, vocês precisam se adaptar aqui, fazer isso, aquilo, aquilo outro. Se você não faz, não adianta cobrar depois, porque ela vive uma realidade na instituição, depois em casa isso não se concretiza, aí fica difícil. Então, por isso que a gente fala que o engajamento é super importante. E a instituição também é importante nesse meio, porque aí você se engaja com as pessoas. É isso que é interessante. Aí você fala, não, o negócio não é só comigo. Porque se você fica isolado, será que é só comigo o negócio? Principalmente a criança. Daí quando a criança vê, não, tem outras crianças que também tem as mesmas necessidades, etc e tal. É isso. E aí, Elaine, nessa linha de engajamento, né, você é uma pessoa que engajada é pouco, né? Na área aí do ativismo aí da pessoa com deficiência, também se envolve aí nas áreas políticas, inclusive, né? Conta pra gente um pouco como é que isso se desenvolveu e como é que você, ao longo desses 10 anos aqui morando em Sorocaba, conseguiu ser tão conhecida aqui, né, nesse meio. Então, Teco e todos, né, os meninos lá, o que acontece? Justamente quando a gente se fala dessa questão da família, que vem muito daí, e dessa construção, e eu fui também entendendo que um dos grandes problemas nossos, né, vamos dizer assim, da pessoa com deficiência, muitas das vezes é achar que nós somos menos que qualquer outra pessoa. E aí você fala assim, porque hoje sou tão conhecido em Sorocaba. É justamente por isso, por eu entender e me respeitar como pessoa, me aceitar como eu sou e também fazer com que as pessoas me respeitem pela pessoa que sou. Muitas das vezes as pessoas dizem, eu não vou na Câmara porque lá não é o meu lugar. Eu falei, por que não é o seu lugar? Eu vou falar com fulano, prefeito, eu sei por que você é melhor ou pior do que tal pessoa. Essa é a construção que a gente tem que começar a fazer na nossa mente e na nossa vida. Quando eu entendi que a política, né, não partidária, mas que a política ela também faz parte do nosso dia a dia e que ela pode transformar a nossa realidade, eu passei a participar muito mais de todas as ações da cidade, porque tudo que envolve a cidade envolve a política. Mas se você não levar as nossas questões para esses locais, como que a gente vai ter o retorno do poder público? Porque muitas das vezes, o que eu acabo ouvindo de muitos parlamentares, por aí, mas chega aqui, não tem nenhuma deficiência aqui na Câmara, eles não vêm para as audiências. Aí eu sempre pergunto para eles não vêm por quê? Eles não vêm porque eles não querem ou eles não vêm por falta de incentivo ou de falta de acessibilidade do ambiente? E foi uma das questões que debati muito na Câmara, e até hoje a gente continua debatendo a acessibilidade daquele local, e a gente criou um grupo de trabalho para eles discutir, olha, precisamos de acessibilidade, de lá do ponto de ônibus a todos os locais do ambiente. Precisamos que a gente tenha participação em tudo. Esse é um desafio nosso. Talvez eu acho que é por isso, por eu entender o meu papel, né? Que às vezes muitos de nós, pessoas com deficiência, acham que a gente não tem um papel na sociedade, que a nossa ação não vai, de certa forma, impactar para mim ou para o outro. Se deixar, não empaquita mesmo, porque tem que ir à luta, tem que pôr a cara mesmo para bater, porque não adianta.
Claro que você, dentro de uma razão, né? Porque tem uns também que são ignorantes, então não é por aí que resolve as coisas. Então, mas aí, a partir que você tem um argumento e você tá falando uma coisa de uma forma coerente, que você tem Mas tem muitos que são ignorantes. Sim, mesmo, né? Tem. É esse que mancha, né? É esses que mancham nós. Então, eu acho que o grande diferencial é esse, porque assim, eu sempre busco chegar nos lugares fazendo aquilo que eu quero que eles façam comigo, que é respeitando. E chego com respeito, com educação, exatamente, com argumento, e não só com os problemas, porque muitas das vezes muitas de nós pessoas com deficiência quer chegar nos lugares e só quer soltar os problemas. Mas problemas a gente precisa também de soluções. E a gente sabe que a maioria das pessoas do poder público, seja dividido em todas as esferas, elas não conhecem na sua totalidade a questão da inclusão. Elas também não são obrigadas a saber de todos, obviamente. Não tem como, né? Não tem, mas a gente tem o dever, tipo, o problema também é nosso, tipo, quem vai saber mais sobre as nossas dificuldades que nós mesmos? Não é isso aí. Não é? Tipo, se eu sei que eu preciso de uma calçada mais ampla, de um piso podotátil adequado para eu chegar, por exemplo, num terminal, somos nós. Como que a gente vai ter isso se a gente não chegar lá para eles dizer? Por que a gente também não pensa que temos que estar ativos? Existem os conselhos municipais. E eu, como conselheira, vejo muitas pessoas com deficiências, mas não temos isso, não temos aquilo, mas não tem, às vezes, a coragem, ou não quer mesmo sair do comodismo, de ir lá e dizer para o poder público, olha, isso está faltando, eu não tenho, eu quero, eu preciso. É porque independente de deficiente ou não, as pessoas quando chegam nessa esfera, eles se sentem muito acuados, porque eles mesmos traçam um perfil para que isso aconteça, né? Você viu? Você já percebeu que pessoas mais humildes não conseguem fazer, porque eles se sentem, não, mas como que eu vou falar? É o delegado, é o prefeito, é o, né? É um deus, né? Eles se colocam meio como Deus. E essas pessoas as pessoas acabam aceitando essa situação de Deus, endeusar o ser. Não, porque ele é presidente, porque ele é isso, porque é aquilo. Ainda existe isso. Estamos aqui vivendo no tempo de hoje, ainda existe isso. É incrível, né? E aí, Elaine, em cima disso que vocês estão colocando aí, eu ia te perguntar justamente isso. Como é que você foi parar aí no Conselho da Pessoa com Deficiência? Há quanto tempo você está nele? Mas antes disso, explica para a nossa audiência, que às vezes não é do meio, o que é o Conselho da Pessoa com Deficiência de uma cidade? Então, gente, do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Sorocaba já tem um bom tempo. Inclusive, quando eu iniciei minha participação, eu não era nem conselheira. Uma pessoa da comunidade que, né, se interessava e estava aí lá buscando tudo aquilo que a gente precisa. O conselho nada mais é do que um órgão, né, de fiscalização de todos os municípios, toda a cidade, onde ele vai auxiliar as prefeituras, as secretarias, as autarquias a levar aquilo que a população com deficiência precisa. Né? Por exemplo, olha, precisamos de mais transportes acessíveis. O conselho tem esse papel de levar para esses órgãos, olha, temos um déficit de transporte, olha, não temos funcionários especializados num quantitativo adequado nas escolas, olha, o nosso mercado de trabalho do município não está atendendo a necessidade e a expectativa da população de pessoas com deficiência. Então, nada mais é do que uma oportunidade das pessoas com deficiência levar todas as suas demandas. Mas para que as políticas públicas aconteçam, as pessoas têm que ir, têm que levar, têm que trazer, olha, isso não está funcionando, as pessoas têm que aprender a participar. Às vezes as pessoas acham, não, é só para fulano ou para beltrano. Não, é para todos, mesmo que você não tenha deficiência. É muito importante estar participando dos conselhos, não só do Conselho da Pessoa com Deficiência, Conselho da Mulher, Conselho do Idoso, Conselho da Criança e do Adolescente, LGBTQIA+. Todos os conselhos é importante a participação popular,
Hoje, quando eu falo para as pessoas que as pessoas não entendem, eu busco hoje o empoderamento da pessoa na sociedade. O meu papel hoje, inclusive que eu também faço parte de um movimento chamado Movimento Promotores da Inclusão, que é justamente para promover isso para as pessoas, esse empoderamento. Sempre que eu posso, ou textos que eu escrevo, que eu gosto de escrever, ou de ações que eu faço, independente da questão do conselho ou não, para mostrar que o papel, né, de construir uma cidade, um estado ou uma nação é de todos, inclusive nós, pessoas com deficiência. Né? Eu não posso querer achar que todos têm a obrigação e eu não, porque é uma via de mão dupla. Se eu não tiver esse pensamento, né, que eu vou estar junto com os outros órgãos construindo uma cidade, um estado, uma nação mais inclusiva, a gente não vai ter resposta. E a gente precisa de resposta. Bruno? Bruno acho que dormiu, hein? Eita. Não, mas é tudo isso mesmo que ela falou. Perfeito, isso daí. Não, dormi não. É voltou, que o negócio voltou. aqui tá horrível aqui. O negócio está horrível. Vamos lá. Fui apertar o botão aqui e não apertou. Meu pai querido. Só botou. Então, gente, queria que a Elaine deixasse uma mensagem pra gente, né, para quem tá nos ouvindo, para quem tá nos acompanhando. A gente tá chegando aí ao final, né, da entrevista. Então eu queria que ela deixasse aí uma mensagem, né, sobre a luta da pessoa com deficiência, sobre, para quem está ouvindo, que tem muita gente que está ouvindo a gente aqui que não anda sozinho, que não tem uma vida ativa como a tua. Então eu queria que deixasse uma mensagem, e também para a família, né, que acompanha, que eu acho que é muito importante, e você é um exemplo disso, né, da tua avó ter te dado esse apoio para você estar onde você chegou hoje. Isso, e antes da mensagem da Elaine, eu queria pedir também, Elaine, se você poderia complementar essa mensagem algo referente à semana que a gente passou, né? A importância dessa semana que a gente passou do dia 21. Lembrando que a gente está falando aqui no sábado, na Vox Vision, e na sexta para o nosso canal no YouTube. Então, a semana já passou e é uma semana super importante para nós. Exato. É uma semana que eu digo que não é uma semana de comemorações, que as pessoas acham que a semana só da comemoração é uma semana de reflexão. De tudo aquilo que nós atingimos, não atingimos, porque aí a gente cai naquela ilusão que a pessoa com deficiência só existe no mês de setembro, exclusivamente no dia 21, e nada mais. Então eu acho que não só a mensagem, mas o recado, assim, com muito carinho e com muito impacto para as pessoas, é entender o seguinte: somos cidadãos e cidadãs da nação brasileira, não falo nem da nação brasileira, e que temos o compromisso conosco, com os nossos, com a nossa família, com a própria população, de dizer para eles quem somos. Você, pessoa com deficiência, não importa qual seja a sua deficiência, entenda que o seu potencial está dentro de você. Não é sua mãe, não é seu pai, não é ninguém que vai dizer a você exatamente o que você pode ser. É você que está dentro de você o que você quer ser. A família, ela vai lhe dar um impulso, né, vai te auxiliar. E eu acho que é isso que tem que acontecer. A gente não pode também jogar a responsabilidade para os outros e nunca para nós. E para a população, para o poder público, de entender que nós existimos, né? Como diz a música, né, Teleci Brandão, nos inclua nos seus ideais. Enquanto a gente não for incluído no ideal da nação, não vamos ter, de fato, uma cidade, um estado ou uma nação inclusiva. Enquanto nós não entendermos o nosso potencial, a nossa importância no mundo, aí a gente pode mudar. Eu acho que enquanto a gente não se respeitar quanto ser humano, não ficar aceitando rótulos que nos colocam e isso basta para você, não. Por quê? Por que eu posso ser assim? Se
Sim, eu sou uma pessoa com deficiência visual, e daí? Por que minha vida vai ser a mesma, na mesmice, ou porque eu vou ter sempre a esmola que muitos acham que a gente deve receber, ou porque eu não posso subir numa posição no mercado de trabalho, ou em qualquer outra área. Então, a mensagem para essa semana, mas para todas as outras, é que a gente comece a nos conhecermos quem somos, primeiramente, que entendamos a nossa necessidade de participação, né, na sociedade, e que busque o respeito mútuo entre, né, si e os outros, e que vamos continuar lutando, que eu acho que essa é a mensagem maior. Não desista na luta, e que sempre, como diz a ONU, né, nada sobre nós sem nós, e que cobre exatamente esse nada sobre nós sem nós, né? Uma cidade sem inclusão, ela não vai ser não inclusiva só para nós com deficiência, ela também vai afetar aquela pessoa que não tem deficiência. Que tenhamos uma boa semana, um bom mês, um bom ano, resultados inclusivos para todos nós. Eu agradeço vocês pela participação aqui, me coloco à disposição de vocês, de todos os outros que precisem. Quem quiser me achar aí nas redes sociais, é só ir lá no Instagram, Elaine Inclusão Já, vocês me acham lá, e qualquer, né, necessidade ou dúvida ou qualquer coisa, eu estou aí para ajudar quem quiser e quem precisar. Boa! Aplausos, gente! Aplausos dormiu. Solta aí, Mazinho. Aplausos dormiu hoje. Cadê os aplausos? Eita, acorda? Acorda, aplausos. Calma, acorda, aplausos. Eita, aplausos. Aê. Mais um. Mais um. Aí. Eu tô dormindo, hein? Agora sim. Mazinho dorme. É o calor. É o calor, o Mazinho tá leseira. Eu tô com frio. Com frio, Tá na geladeira? Mas é isso aí mesmo. Mais uma vez. Vivendo de luta e lutando sempre, na semana ou não, sempre aí. Obrigadão aí pela presença, Elaine. Um abração e parabéns, né, pela essa iniciativa toda. Se todos tivessem um pouquinho dessa iniciativa, o mundo seria diferente. Belezinha. Não tenha dúvida, viu, Mazinho? Elaine foi uma excelente entrevistada, uma excelente convidada, trouxe muita coisa bacana pra gente. E obrigado mais uma vez por ter participado. Com certeza, em outras oportunidades, a gente vai trazer você para falar mais sobre tanta coisa aí nessa área que é tão importante para nós. E, gente, para você que está ligado aqui no nosso Cegaiada, tem uma história bacana para contar, né? Mandem mensagem para a gente, né? Bruno, como é que faz se a pessoa quiser participar aqui do Cegaiada com a gente? É isso aí, gente. Para você que está querendo participar com a gente, que está querendo contar a tua história, deixe teu comentário aí embaixo aqui no vídeo, né? Ative o sininho, primeiramente, deixe seu comentário e conta um pouco da tua história, que a gente vai entrar em contato com você e vai ser maravilhoso. Então, e para você que está aí nos acompanhando, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, chacoalhe o sininho, como diz o Mazinho, para não perder as nossas notificações. E comentem aí o que vocês acharam da Elaine, comentem aí o que vocês acham, né, de como está a situação hoje no nosso país da pessoa com deficiência, o que precisa melhorar, o que não precisa. Responde aí nos comentários pra gente, que a gente quer ouvir vocês. Tá certo, gente? E até semana que vem, se Deus assim nos permitir. É isso? É isso aí, gente. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau. Bye, bye, baby. Até o próximo podcast. Cegaiada. Eu amo podcasts de Cegaiada. Sabrina Sato. Podcast Cegaiada.